E aí, meus queridos, a paz do Senhor, a paz e graça, aleluias, bendito seja Deus para todo sempre, amém? Eu queria nessa tarde aqui estar trazendo uma palavra, um ensinamento aos irmãos acerca de como ser um ganhador de alma por excelência, como ser um ganhador de alma em seu estilo de vida, você ser um ganhador de alma, né? Tem essa possibilidade? Claro, meus irmãos. O Espírito Santo ele capacita, o Espírito Santo ele dá sabedoria. Ele veio para nos ensinar de toda a verdade. E se o Espírito Santo ele ensina toda a verdade, obviamente ele nos faz é, um homem sábio, inteligente para ganhar almas para Jesus, né? Paulo era um grande ganhador de alma, né, irmão? Paulo dispensa comentário, né? Paulo é um ganhador de alma por natureza, por essência. Paulo é extraordinário. Eu estava aqui, meus queridos, aqui, eu tô com a Bíblia. Tá a Bíblia, né? E eu estava aqui meditando em Paulo, como Paulo era estrategista para ganhar alma, né, irmão? Nós temos que aprender com esse servo de Deus, com esse apóstolo chamado Paulo, porque ele é um baita homem de Deus. Como esse homem sabe ganhar alma, como esse homem sabe trabalhar para Jesus, né? Nós sabemos que Paulo ele foi preso, né, pelos judeus quando ele estava ali pregando, né? Os judeus sempre procuravam um meio de prender Paulo, né? Porque não aceitava ele pregar Jesus Nazareno. O judeu acusava que ele estava amotinando o povo e ensinando-lhe ensinando uma seita diferente. Mas Paulo ele sempre dava, irmão, com veracidade o testemunho de que ele não estava ensinando nada além do que falou os profetas. E Paulo, em todas as suas defesas, em todo momento que ele era levado perante o tribunal, ele falava abertamente. Não, o que eu estou pregando é o que falou os nossos pais, o que falou Moisés, Abraão acerca de Jesus Cristo Nazareno. Mas ele era muito inteligente, irmão, muito sábio. Nós temos que aprender com esse homem poderosamente, né? Aí, começando ali do livro de Atos, do capítulo 23, eu passei esses dias meditando nesse texto, né? Desde a prisão de Paulo, né? Quando os judeus conspiraram contra ele, lá no versículo 23. Mas aqui ele já estava preso. Lá do versículo. Começou aqui, ó, no capítulo 21 de Atos, versículo 27, diz: o alvoroço no templo, né? E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Ou seja, aqui já foi a prisão de Paulo. Aí depois da prisão de Paulo, os próprios judeus começaram a interrogar ele, né? Passar ali pelo processo, o processo dele. E desde então você já vai ver a sabedoria desse homem para ganhar uma alma, para ensinar o evangelho, para transmitir a palavra de Deus, né? E é bonito demais a gente ver, né? Vamos lá, olha aqui, ó, o versículo 29 ainda de Atos 21, diz assim: porque tinha visto como ele na cidade de Trófimo e Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Olha, já começaram a acusar Paulo dizendo que ele colocava confusão entre o povo. Mas como, irmão? A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, e ele pregava a palavra de Deus, né? Paulo era muito sábio, era um fariseu, ele era fariseu, filho de fariseu, ao mesmo tempo tinha obtido uma cidadania romana, né, irmãos? Ele disse: eu sou romano de nascimento, né? Então ele era, além de ser um homem bilíngue, ou poliglota, que falava várias línguas, ainda era um homem que tinha dupla ou até acho que tripla cidadania, né? É preciso estudar mais para saber acerca da cidadania de Paulo. Mas e quando Paulo foi levado a essa corte, né? No versículo 32 diz: o qual, tomando logo consigo os soldados e centuriões, correu para ele. Quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir Paulo. Ou seja, já estava antes de Paulo ser julgado, Paulo já apanhava, né? Agora volte aqui em alguns momentos comigo, né? Paulo ele era um homem que consentiu na morte de Estevão, porque Estevão perseguia, aliás, porque Estevão já era servo de Deus, já era diácono da igreja do Senhor, então ele já sofreu as perseguições de Paulo, né? Paulo, um homem instruído por Gamaliel, um homem sábio, um homem culto da lei, né? A Bíblia fala acerca de Gamaliel, até ele deu um grande conselho quando prenderam a Pedro, prenderam alguns discípulos que estavam pregando.
Mas e o que me chama a atenção é que Paulo já apanhava antes de ser condenado, né? E pela lei, um cidadão romano, pela lei romana, nem um homem romano que tinha cidadania romana poderia apanhar ou ser preso antes de ser transitado e julgado, como hoje é no Brasil, né? Ninguém será levado à prisão, ninguém será condenado, né? Acho que a lei brasileira diz alguma coisa desse tipo, ninguém é condenado sem antes ser transitado e julgado. Certo. Então Paulo ele já apanhava antes de ser transitado. Mas quando eles viram o tribuno, né, o povo parou de bater nele, os soldados, né? Então aproximaram-se o tribuno e prendeu, o mandou atado com 2 cadeias e lhe perguntou o que era o que tinha feito, né? Aí começou a interrogação a Paulo. Aí o capítulo 37 começa assim, o versículo 37. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Vai começar aqui o homem, olha só. Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidadão não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E logo lhe permitindo, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Olha Paulo aqui falando em hebraico, né? Então Paulo fala assim, ó, eu quero falar pro povo. Aí diz que ele faz um sinal, né? Eu acredito que o mesmo sinal que nós faz hoje quando quer falar. Levanta um dedo na escola, na faculdade, quando a gente quer falar, ele levanta um dedo. Aí diz que Paulo fez sinal, né? Então, ei, povo, ouçam agora que eu vou falar. O que Paulo vai falar? Paulo é um homem instruído por Deus, tem o Espírito Santo. Você acha que Paulo vai fazer defesa dele? Paulo vai pregar o evangelho, meu amigo. É por isso, meu irmão, que é tremendo demais a vida desse homem. Eu fico feliz demais em ver isso aqui, porque isso é extraordinário. Aí diz assim: homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Olha só, aí acharam que Paulo ia falar, né? Em grego, aí Paulo começa a falar em hebraico, né? E a língua oficial ali dos judeus era o hebraico, né? Então esse homem já, opa, calma aí, não é qualquer um. Esse homem sabe falar hebraico e Paulo já se impõe, né, irmão? Quem tem o Espírito Santo de Deus tem que se impor. Diante de qualquer situação, acusação, seja o que for, tem que se impor. Esse vídeo vai edificar a sua vida demais, meu irmão. Você vai ser um grande ganhador de alma, hein? Preste atenção aqui que Paulo nos ensina demais. E aí segue, agora nós já estamos no capítulo 22 de Atos. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio fizeram e disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Olha aí como Paulo já começa o seu discurso. Ó, calma aí, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia e ainda tem mais. Eu sou instruído em toda a lei por Gamaliel. Aí o povo falou, então, meu irmão, calma aí, que o homem é instruído por Gamaliel. Gamaliel, a Bíblia diz que ele era um homem venerado, era um homem respeitado, era um homem que... Então, peraí, se eu sou instruído por Gamaliel, Paulo é instruído por Gamaliel, então ele tem respeito, porque Gamaliel não ensinava heresia a ninguém, não ensinava bobagem a ninguém, não ensinava a ninguém condutas erradas. Então eu e você é assim, meu irmão. Se você é instruído pelo Espírito Santo, você merece o respeito. Quando você falar, alguém tem que ouvir a sua voz. Por quê? Porque você fala pelo Espírito. Quem fala pelo Espírito fala palavras de vida, palavras retas, palavras fiéis. Então eis aí a diferença, né, meus irmãos? Eis aí a diferença de quem fala no Espírito. Eis aí quem é instruído pelo Espírito. Por isso que é necessário, irmão. A Bíblia diz que o homem espiritual a tudo ele discerne e de ninguém é discernido. Aí ele começa. Aí ele primeiro diz assim, ó, eu persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também os sumos sacerdotes minha testemunho, todo o conselho dos anciões. E recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem a fim de que fosse castigado. Então Paulo diz, ó, eu sou como um de vocês, eu persegui essa lei, eu persegui essa pregação, eu persegui esse evangelho, né? Eu fui a Damasco, ele diz, ó, eu pedi cartas, estava tudo legalizadinho, eu ia para perseguir, para maniatar homens e mulheres e lançar na prisão. Aí ele diz assim, e vocês ainda são testemunho de que eu sou um perseguidor deste evangelho agora que...
Desse evangelho que agora me persegue. Ou, aliás, deste evangelho que agora eu estou sendo perseguido. Aleluias. Olha só. Então vai dizer aqui, ó. Ora, acontecendo que eu indo já de caminho da Damasco, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Isso que é conhecido de dois. Aí ele perguntou: quem és tu? Aí Jesus disse: eu sou Jesus Nazareno, quem tu persegue. E para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Quando Jesus disse: eu sou a Jesus Nazareno, quem tu me persegue, Paulo se converteu na hora, meu irmão. Imagine a voz de Deus falando: tu me persegue, o Criador, o Salvador. Aí ele já caiu em si e disse: opa, agora aqui, meu irmão, agora aqui eu preciso criar juízo na minha cabeça, senão esse negócio vai dar errado. Aleluias. Aí ele disse assim: e eu não respondi. Aliás, e os que estavam comigo viram em verdade a luz, mas ficaram atemorizados, mas não viram quem era o homem que estava comigo. Aí ele começa a falar da experiência que ele teve com Deus, né? Ele conta tudo o que aconteceu. Aí ele conta que foi na casa de um certo Anania, que lá Anania orou por ele, os olhos dele se abriram. E daí em diante ele diz assim, ó. Aí ele diz assim, aí ele testemunha do chamado dele, ele diz. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheça a sua vontade, veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens de que tem visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E acontecendo que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe. Então, ele testemunha, ele disse: eu era perseguidor, eu era uma pessoa realmente que não tinha caráter, não honrava, mas Jesus me apareceu, Jesus falou comigo, né? Ele me chamou aqui, eu testemunho do chamado de Deus. Então é diferente. Daí Paulo então já começa: opa, meus irmãos, minha história, eu não sou qualquer um, eu não caí de paraquedas no evangelho, não. Eu vivi uma experiência, me apareceu Jesus o Nazareno. Então, todo bom chamado, irmão, todo chamado, aliás, todo chamado que verdadeiramente ele tem um amparo de Deus. Deus lhe garante. Não é só dizer: eu me auto-intitulo evangelista, missionário, pregador, apóstolo. Não. Jesus, ele confirma conosco. Confirma através de alguém. Aqui, ó, Ananias. Ananias ungiu a Paulo, né? Ananias foi o homem designado por Deus para ungir Paulo, para confirmar o ministério, porque tem que passar pela mão do homem. Mesmo Deus, irmão, isso aqui é para crente, isso aqui é para quem é obediente, irmão. Mesmo nós sabemos do nosso chamado com Deus, o que acontece? Deus sempre vai também falar através do homem, porque a obra é na terra. E nós vamos ganhar quem? Homens. Se a gente não reconhece o homem, que ele pode... Olha só como isso aqui é interessante. Se a gente não reconhece o homem como alguém que possa testificar da vontade de Deus na nossa vida, como é que você vai se usar do nome do evangelho para ganhar homens? Se quando você lá atrás negou que para ser ungido não precisa da ação do homem, né? Do homem sendo a certificação da unção na nossa vida. O homem certifica a unção na nossa vida, né? Ele cumpre a ordem de Deus na nossa vida. Então não existe um chamado assim, irmão. Um chamado que nasce somente eu e pronto, e eu vou fazer minha obra. Não, vai passar sempre pela mão de um homem de Deus. Teu chamado depende disso, né, irmãos? Jesus garante isso. Jesus é humilde. Jesus é tão humilde que ele reconhece o homem como um instrumento importante para o trabalho evangelístico. Deus poderia ele mesmo sozinho evangelizar a terra, né, irmãos? Olha aqui, ó, o céu aqui, ó. Olha lá o céu, meus irmãos, ó. Vocês estão vendo o céu? Aí, Deus poderia falar desse céu aí, né? Poderia agora a voz de Deus gritar aí: homens, nações, convertam e arrependam. A terra seria evangelizada com a voz de Deus. Imagine agora os jornais hoje à noite, todos noticiando: ei, se ouviu uma voz no Brasil, na Malásia, na Índia, na África, aqui, uma voz do céu, e todo mundo ouviu. E essa voz pode ser de alguém falando: se arrependam e reconheçam que a Bíblia é a minha palavra. A terra não se convertia, irmão? O povo não era evangelizado? Sim.
Mas por que Deus não faz isso? Porque Deus tem um reconhecimento no trabalho do homem. Ele criou o homem por... Ele não criou o homem por nada, ele criou o homem por alguma coisa. E é por isso então que ele usa o homem. É por isso que ele usa o homem. Aleluias, glória a Deus. É, meus irmãos, vamos em frente, é muita coisa. Aí, irmão, o que eu achei interessante é quando Paulo apela para César, porque ele tem a cidadania romana e ele vê que o julgamento dele não vai dar muito bom perante o judeu, né? Ele diz, ó, perante o judeu parece que o negócio vai dar ruim. O judeu não julga certinho, o julgamento do judeu ainda era falho, até porque né, a terra de Israel naquela época não era uma terra que as leis estavam boas, né? A potência mundial daquela época era o Império Romano, né? Então ele pediu para Roma. Roma estava muito mais estabilizada, as suas leis eram muito mais concretas, tinha muito mais estudo. Aí Paulo comparece a vários sinédrios, né? A vários, né? Vai a Festo, o Festo julga ele. Depois aliás, primeiro é a Agripa que o julga. Deixa eu só ver aqui, conferir para os irmãos. Isso, é verdade. Então, primeiro ele é julgado ali pela corte, né? Depois ele